Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o pecado dos anjos. Bom, os anjos que nós vamos considerar são aqueles que estão em Judas 6 e 2 Pedro 2, 4. Vamos ler o texto e depois vamos fazer uma dissecação, um comentário. Judas 6 diz assim: E os anjos que não perseveraram ou que não preservaram o domínio que lhes pertencia, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele mantém presos com correntes eternas e nas trevas para o juízo do grande dia. A outra passagem nós encontramos em 2 Pedro 2,4. O que Pedro vai dizer aqui? Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aqui no grego é tártaro, tá bom? Lançou no inferno, vou ler bem aqui, ó. No grego nós lemos tartarossas, que vem de tártaro. Mas os lançou no tártaro, colocando-os em cadeias tenebrosas, e os entregou para julgamento, para o qual estão sendo guardados. Somente esses dois versículos. Bom, qual foi o pecado destes anjos? Que, de acordo com Pedro e Judas, eles foram lançados nas trevas exteriores, estão presos com cadeias eternas, aguardando o dia do juízo final. E Pedro, ele diz que eles foram lançados no Tártaro. Qual foi o pecado destes anjos? Bom, vamos lá. De acordo com alguns intérpretes, o pecado destes anjos foi se rebelarem contra Deus, seguindo a ideia de Lúcifer. Repito, de acordo com alguns intérpretes, os anjos em questão aqui, eles seguiram a Lúcifer em sua rebelião ou sua rebeldia contra Deus no céu. Bom, esses intérpretes, eles se utilizam de Ezequiel 28 e Isaías 14. Você pode ver lá em Isaías 14, versos 12 a 14, e lá eles dizem que está em foco a queda do anjo da luz, Lúcifer. Aí eles pegam Apocalipse capítulo 12 e versículo 4, e eles dizem: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou por terra. Então eles fazem um marabalismo teológico, eles dizem que as estrelas, a terça parte das estrelas, que foram lançados por terra, que está em Apocalipse 12, 4, são a terça parte dos anjos que foram seduzidos pelo diabo. E juntamente com o seu príncipe, ou seu chefe, ou o diabo, eles foram expulsos do céu. E eles ainda dizem que uma parte está solta aqui na terra. Para isso, eles usam Apocalipse 12. Eu quero apresentar primeiro para você a teoria, com todos os seus versículos. Apocalipse 12 e verso 7. Vamos lá. Travou-se uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos fizeram guerra contra o dragão. O dragão lutou junto com os seus anjos, mas não prevaleceu, e nem se achou mais o lugar para ele no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o enganador de toda a terra habitada. Ele foi lançado à terra e seus anjos com ele. Então perceba, meus irmãos, este malabarismo teológico, ele é tipo assim, um jogo de xadrez usado por aqueles que dizem que os anjos, ali mencionados em 2 Pedro 2,4 e Judas 6, juntamente com estes outros versículos, diz respeito à rebelião de Satanás, que seduziu uma terça parte das estrelas do céu, ou seja, dos anjos, e lutaram contra Deus no céu. Mas Satanás, com a terça parte dos anjos, foram lançados do céu para a terra. E só que alguns dos anjos caídos, eles ficaram soltos aqui na terra. Outros
foram aprisionados no Tártaro. E os que foram aprisionados no Tártaro, então eles dizem que são estes mencionados em 2 Pedro 2,4 e Judas 6. Pois bem, eu estou lhe apresentando aqui a teoria na sua inteireza, lhe oferecendo aqui os versículos que eles usam para a construção teológica desta teoria. Mas vamos lá. Mas será que 2 Pedro 2,4 e Judas 6, ao falarem do pecado dos anjos, realmente eles estão dizendo que estes anjos, o pecado deles foi em seguir ao diabo? Será que o pecado destes anjos foi exatamente ceder ao pensamento do diabo e se rebelarem contra Deus? Será que não existe uma outra alternativa? Pois bem, queridos, eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. Você é muito bem-vindo a este canal e juntos vamos analisar esta questão. Primeiro, eu quero lhe dizer o seguinte: 2 Pedro 2,4 e Judas 6, eles extraíram esse quadro dantesco de anjos presos no Tártaro, em correntes eternas, aguardando o dia do juízo final. De onde foi que eles extraíram este quadro? Pois prepare-se para você ouvir. Eles tiraram exatamente de 2 livros pseudepígrafes do antigo judaísmo. Ou seja, eles tiraram dos livros de Enoque e dos livros do livro de Jubileus. Vamos ler aqui o livro de Enoque. O que é que diz? Livro de Enoque, capítulo 7. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias. Nasceram-lhes filhas, e elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, e selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. Foi a partir daqui desta narrativa de Enoque, capítulo 7, que Judas e Pedro extraíram a sua narrativa dos anjos caídos que estão presos no Tártaro. A outra passagem nós encontramos em Jubileus, que é um outro pseudepígrafe judaico que foi escrito ali aproximadamente do livro de Enoque, que ambos, Enoque e Jubileus, são escritos anteriores a Jesus Cristo. Vamos ver o que Jubileus diz. Jubileus capítulo 5. E aconteceu que, quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a terra, sobre a face da terra, e filhos nasciam entre eles, que os anjos de Deus viram num certo ano de jubileu que as filhas dos homens eram de aparência bonita, e eles tomaram para si esposas dentre todas as que escolheram. E elas deram à luz a filhos, e eles eram gigantes. Bom, você vê aqui que tanto a narrativa de Enoque como de Jubileus, elas são paralelas e trata-se do mesmo evento. Agora preste bem atenção. E os livros de Enoque e os livros de Jubileus, ao falarem de anjos que entraram a mulheres, a filhas dos homens, esta narrativa aqui de Jubileus lhe lembra alguma passagem da Bíblia? Vou ler. E aconteceu que, quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhos nasciam entre eles, que os anjos de Deus viram num certo ano de jubileu que as filhas dos homens eram de aparência bonita, e eles tomaram para si esposas dentre todas as que escolheram, e elas deram à luz filhos, e eles eram gigantes. Soa algo familiar para você? Sim. Tanto o livro de Enoque como Jubileus, na leitura que eu fiz, eles estão interpretando a passagem de Gênesis, capítulo 6, versos 2 e 4, que eu vou ler agora para você. Gênesis, capítulo 6, e versos 2 e 4. Ó.
viram os filhos de Deus, no hebraico Venei Ha-Elohim, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Bom, aqui nós temos uma leitura que ela se aproxima mais do Antigo Testamento hebraico. A expressão filhos de Deus no hebraico é Venei Ha-Elohim. Agora perceba o seguinte: o que foi que levou os autores do livro de Jubileus e Enoque a entenderem que esses filhos de Deus aqui são anjos que abandonaram o céu e vieram aqui para a terra e mantiveram relação sexual com mulheres? O que foi que levou eles a pensarem assim? Eu vou lhes dizer. Você já ouviu falar da Septuaginta? Acredito que sim. A Septuaginta é uma tradução grega a partir do Antigo Testamento. A Septuaginta ela foi escrita no 3º século, a começar pelo Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi escrita nos dias do rei Ptolomeu, Filadelfo, ali por volta de 285. Segunda carta de Aristeias, foi isso, 72 eruditos foram escolhidos da nação de Judá, ou da nação dos judeus, para traduzirem o Pentateuco, a Torá, do hebraico para o grego. Esta narrativa, ela contém nos escritos, por exemplo, de Joséfo. Joséfo fala disso, da Septuaginta, e ele traz na íntegra a carta de Aristeia, que fala do evento. Filon de Alexandria também, que era contemporâneo do apóstolo Paulo, ele também traz a narrativa da Septuaginta. Santo Agostinho, no 4º século, ele também fala da Septuaginta. E é interessante que Santo Agostinho, ele não só faz referência à tradição dos 72 anciãos que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, como ele usa o texto. E aqui eu quero chamar a sua atenção. O texto mais antigo da Septuaginta, ouça bem, o texto mais antigo da Septuaginta, nós lemos exatamente assim, ó. Viram os anjos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os anjos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Aqui eu estou te mostrando a razão por que no livro de Enoque, ele pega a passagem de Gênesis 6, 2 e 4, e em lugar de filhos de Deus, ele vai e diz anjos de Deus. Olha o que diz aqui, ó. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens. E você vê que o texto, ou a passagem de Jubileus, ele é mais aproximado ainda da Septuaginta e diz exatamente assim, ó, quase que textualmente. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhos nasceu entre eles, que os anjos de Deus viram num certo ano de jubileu que as filhas dos homens eram de aparência bonita, e eles tomaram para si esposas dentre todas as que escolheram. E elas deram à luz filhos, e eles eram gigantes. Então aqui eu estou lhe explicando que tanto Jubileus como Enoque, eles dizem anjos de Deus. Por quê? Porque a expressão hebraica Venei Ha-Elohim, filhos de Deus, foi vertida para o grego para angeloi tuteu, anjos de Deus, pelos 70. Então a tradução dos 70 ou dos 72 diz não simplesmente filhos de Deus, mas anjos de Deus. Então, de acordo com a Septuaginta, com os manuscritos mais antigos, manuscritos estes, conhecidos e usados por Santo Agostinho, por Filon de Alexandria, por Joséfo, pelo escritor do livro de Jubileus e de Enoque,
o texto da Septuaginta, usado por eles, diz anjos de Deus, e não simplesmente filhos de Deus, mas anjos de Deus, queridos. Então aqui eu estou lhe mostrando que os anjos aprisionados no Tártaro, referidos ali em 2 Pedro 2,4 e Judas 6, o motivo de eles terem sido sentenciados foi exatamente porque eles abandonaram as regiões celestiais e na sua forma corpórea eles se macularam com mulheres, eles se misturaram com mulheres. O livro de Jubileus, vamos ver o que diz bem aqui, ó. Jubileus capítulo 10, ele tem um acréscimo aqui sobre isso. Vamos ver aqui se eu encontro. Aqui, ó. Jubileus capítulo. Vamos ver aqui se eu encontro aqui. Jubileus capítulo 10. Eu quero ler para você. Jubileus capítulo 10, verso 5. E tu sabes como teus guardiões, os pais desses espíritos, agiram em meus dias. E para esses espíritos que estão vivos, prende-os e os detenha rapidamente no lugar da condenação, e não permita que eles tragam destruição aos filhos de teu servo, meu Deus, porque esses espíritos guardiões são malignos e criados para destruir. Está bem aqui, meus irmãos. Jubileus, exatamente, ele explica que os anjos que coabitaram com mulheres, eles foram sentenciados, foram presos no inferno, no Tártaro ou no Sheol. Então esta narrativa nós encontramos em Judas 6 e 2 Pedro 2,4. É de Judas 6 e 2 Pedro 2,4 que nós tiramos, ou melhor, Judas 6 e 2 Pedro 2,4, eles tiraram exatamente a sua narrativa de anjos aprisionados no Tártaro dos livros de Jubileus e de Enoque. E o motivo foi porque eles se macularam com mulheres, eles procriaram com mulheres. Por fim, quero finalizar este vídeo dizendo uma coisa para você. Eu sou um exegeta bíblico, certo? O meu objetivo aqui é apenas interpretar a Bíblia Sagrada de forma corretamente, buscando fontes, quer sejam bíblicas ou sejam extra-bíblicas. Repito, o meu objetivo é apenas este. Vou dizer aqui para você uma coisa. Eu não faço vídeos para agradar nenhuma denominação, não faço vídeo para agradar nenhum inscrito. Os meus vídeos, eles têm um objetivo só: trazer para você o verdadeiro entendimento da Escritura Sagrada, à luz da Escritura Sagrada e com o auxílio de outros livros antigos. Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.